Olá, Brasil do meu coração, chegando aqui mais uma vez com vocês, pessoal. Espero que esteja tudo bem com você, com sua casa, com sua família. Quero enviar a paz para todo o povo de Deus, né? E a todos aqueles que, enfim, virem esse vídeo. Uma das grandes coisas que tem acontecido na humanidade é a falta de identidade. Isso mesmo. O que é identidade? Identidade é uma pessoa que pensa, é uma pessoa que tem atitudes, é uma pessoa que deixa a sua marca, que deixa o seu registro na história. É uma pessoa que não digamos assim, o bobo da corte, ele não faz parte daquela multidão, certo? Que pensa da mesma forma, que age da mesma forma e que, enfim, não é? E que é, digamos assim, manipulado muitas vezes, né? Pela música manipulada. Vai ter um show de fulano, eu vou porque fulano vai, eu vou porque milhares de pessoas vai estar lá, coisa assim desse tipo, sabe? Ele é uma pessoa que tem identidade. Eu acredito assim que o que está faltando no mundo é pessoas com identidade, porque as pessoas hoje em dia, elas são manipuláveis e são pessoas que não têm identidade. Geralmente essas pessoas, elas passam por um vazio muito grande dentro delas e elas chegam a um momento que elas procuram uma resposta, sabe? E elas não encontram essa resposta. Isso aí é que é terrível na vida do ser humano, né? Por quê? Porque geralmente as pessoas procuram respostas na música, em pessoas, coisas assim desse tipo, entende? E elas não entendem que a razão de tudo é Deus, né? Ou seja, que Deus foi que nos trouxe a este mundo, nos colocou aqui, estamos aqui por um milagre, foi permissão dele, não importa como você foi gerada, como você foi gerado, né? Muitas pessoas dizem assim, porque eu fui fruto disso, fruto daquilo, coisa assim desse tipo. No entanto, Deus permitiu que você viesse a este mundo, sabe? E você, quando olha para Deus como um pai, você consegue, no caso, a resposta para todas as questões da vida humana, não é? Porque você está se alinhando com o Criador, né? Então, o grande problema da humanidade é que a humanidade está afastada de Deus. Estando afastada de Deus, vai se tornar, digamos assim, presa fácil para o inimigo, né? E ele coloca os seus laços através de muitas coisas, né? E o propósito dele, a missão dele é de prender a pessoa, aprisionar a pessoa. A missão de Jesus é de libertar a pessoa desse aprisionamento, né? Ou seja, quando a pessoa é liberta desse aprisionamento, ele passa a andar com os seus pés e pensar com a sua própria cabeça. É isso que confunde a muitas pessoas. Porque elas acham muitas vezes que o cristão não pensa, que o cristão é alienado, coisa assim desse tipo, entendeu? Não, senhor, o cristão ele tem uma mentalidade aberta, porque o Espírito Santo, né, e o Cristo, Jesus, que é a verdade, a vida, entrou em nós e ele nos dá uma visão 360, entende? Enquanto quem não tem, ele tem aquela visão de 90 graus, mas quem tem Cristo tem uma visão de 360, ele vê de todos os lados e tira, claro, as suas conclusões e tem o poder de decidir pelo certo e também, né, ele tem o poder de discernir o que é errado, sabe? Geralmente o cristão ele decide por aquilo que é correto, que é certo, que está alinhado com aquilo que é a palavra e a vontade de Deus. Enquanto que os não cristãos, infelizmente, eles são bobo da corte, que estão justamente, não vou dizer na sua maioria, mas, aliás, na sua maioria estão sendo manipulados por esse sistema, não é, que está aí justamente implantado para justamente cumprir um propósito, né, que é o propósito do inimigo, que veio matar, roubar e destruir, sabe? Então ele tem desconstruído muitas coisas na sociedade, né? Ele tem levantado os seus profetas do inimigo. Já ouviu falar nisso? São pessoas que trabalham para desconstruir aquilo que Deus construiu, para que a gente pudesse ter uma vida
digamos assim, saudável, equilibrada, enfim. Mas a luta do inimigo é desconstruir o que está aí construído. Como a família, por exemplo, né? Muitos acham bom essa liberdade aí, né? No carnaval nós tivemos aí aquela questão de um pai que diz que é pastor e tudo, que tem um filho ou é uma filha que é, digamos assim, teve outra opção, digamos assim, sexual, e ele disse que está ali no carnaval e que, no caso, estava ali porque, acima de tudo, está o amor. Ele não está entendendo, não conseguiu entender, né? Não conseguiu entender o amor, sabe? E assim sucessivamente, né? Pessoas que acham que Deus está com ele, mas não é bem assim, entende o que estou querendo dizer? Não é bem assim, não. Pessoas que fundam igrejas aí dizendo que está direcionada para essa parte aí da sociedade, né? Que é como se diz, essa questão aí de sexualização, coisa assim desse tipo. Não porque Deus é amor, não porque Deus... Infelizmente não conseguiram entender, né? Sabe, pessoal? Então, Jesus veio com essa missão, esse propósito de libertar o homem do pecado. Mas o homem quer viver no pecado e dizendo e afirmando que Deus está com ele. Ele pode afirmar, mas a palavra de Deus, ela é bem clara, né? Ela é bem clara que existe separação entre Deus e os homens. E essa separação é provinda do pecado, né? Então as pessoas estão aí promovendo, né, todo tipo de ideologia cristã, dizendo que Deus está com ele, que não sei o que, aquela coisa toda, aquele moído todo. Mas no final, pessoal, vai dar aquilo que já está escrito, né? Não vai dar certo não, vai não. Porque o homem pode, no seu ego, dizer, não, Deus está comigo, vou continuar na prostituição, vou continuar nessa minha opção sexual, de ser trans, de ser... Eu não sei nem usar esses termos por aí. Enfim, essa deformação toda, né? Enfim, aquela coisa toda. Não, Deus é amor, vou continuar na droga, Deus é amor, né? Vou continuar no alcoolismo, Deus é amor, vou continuar no adultério, na prostituição, e Deus vai bonzinho, Deus é bonzinho, Ele vai ter misericórdia de mim e vai me colocar na eternidade. Vai não, vai não. Porque não é eu que estou dizendo, quem está dizendo é a Bíblia, é a palavra de Deus, e a palavra de Deus não tem ninguém que possa desfazer dela, certo? Porque no final de tudo, pessoal, no moidinho, como diz Elezinho, no moidinho tudinho, a palavra final vai ser a de Deus, não vai ser a do homem, entendeu? E a palavra dele vai ser justamente ajuizada conforme aquilo que está escrito, sabe? Entendeu? Aqui a Bíblia, conforme que Deus estabeleceu. Aí não adianta arrumadinho, não adianta a pessoa Jesus já morreu por causa do pecado da humanidade, né? Que passou através de Adão até a última criança que nasce com o pecado, né, original e precisa de um Salvador, precisa de se arrepender dos seus pecados. Mas, infelizmente, hoje em dia está essa bagunça, essa balbúrdia, eu vou repetir a palavra, balbúrdia, essa confusão, que até pastores têm aderido nessa essa questão aí dessa balbúrdia, né? Pastores aí de renome, conceituadíssimos, infelizmente se desviaram da verdade e estão no fundo do poço e agora estão no fim da vida, né? Totalmente desviados e ultrajados e sendo instrumento do diabo para pregar coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra, com a palavra, com a verdade de Deus, né? Ou seja, pessoas dizendo assim, a minha igreja agora é inclusiva. Minha igreja é inclusiva. A igreja, na verdade, ela é inclusiva, mas dentro daquilo que Deus estabeleceu, né? Ou seja, a igreja, Deus formou a igreja através do seu Filho Jesus Cristo, né? E validou através da sua ressurreição, né? Morte e ressurreição, certo? E trouxe a luz para a humanidade. E o homem só vai entrar no céu se arrepender, se mudar. Se não mudar, ele não vai entrar. Porque o reino de Deus não é conceito humano, ideia humana. Não, a Bíblia tem que ser atualizada aos dias atuais. O homem
tem essa natureza desde Adão e vai continuar com essa natureza. E a direção de Deus para o homem é: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. E é muito simples. E sendo apagados os pecados, nasceu de novo e se tornou uma nova criatura. E para se apagar pecado tem que ter arrependimento. Sem arrependimento não tem. E para ter arrependimento tem que ter confissão direcionada, sabendo conscientemente que errou e pronto, e acabou. Essa é a receita final, certo? Para a pessoa entrar na eternidade. Fora isso aí, é tudo conversa fiada aí. Pode ser o maior líder que o pessoal diz: ó, líder tal, fulano tal falou. Não vai entrar não. Deus não vai não, permitir não. Então é isso aí. É assim que eu penso e assine o canal e ative as notificações. Eita, nem li um versículo da Bíblia, não foi? Eu já estou aqui. Ok? Mas vamos ver aqui o versículo da palavra. Pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre da minha mãe. Como eu falei no início, muitas pessoas vivem sem identidade porque não se encontraram, não reconhecem que desde o ventre da mãe ele foi gerado por permissão de Deus, que Deus lhe deu a vida, né? E que ele é um escolhido. Você é escolhido desde o ventre da sua mãe, porque é propósito de Deus, entende? Então entenda isso e você vai ter menos crise, digamos assim. Essas crises de loucura, essas crises depressivas, de ansiedade, essas síndromes do pânico que você tem, né? Esse teu eu fora do eixo, como diz o povo, esse teu desespero, esse teu vazio que te leva às drogas, te leva ao alcoolismo. Você tem sua esposa, mas tem que ter, não porque meu amigo tem outra fora do casamento, eu vou ter também, sabe? Essas coisas aí que você, sabe? Isso tudo provém de um vazio existencial causado pela ausência de Deus. Essa é a grande realidade, sabe? Então é por isso que o Brasil está aí aberto aí para tudo que não presta, né? Vê aí Madonna aí fazer os seus rituais satânicos com conluio, claro, com os governos atuais que apoiam, que já sabem que o propósito é esse, de ludibriar, enganar as pessoas. E infelizmente nós vivemos numa era, ou numa época, ou num tempo, numa geração alienada, isso mesmo. E cada vez mais se proliferando essa questão política, não é? De alienação e infelizmente sendo infiltrada dentro da própria igreja. Veja onde nós chegamos. Mas eu quero dizer para você, permaneça firme na fé, acredite nos princípios de Deus, na sua palavra que é eterna, permanece para sempre, com certeza você será bem sucedido. O contrário disso, felizmente, vai dar certo não. Beijo no coração de vocês e a gente se vê.